Olá, tudo bem? Meu nome é Rainha e hoje eu irei abordar um tema bem importante, que é a desigualdade educacional no Brasil. Veremos como podemos entender esse problema através das teorias do sociólogo Pierre Bourdieu. Ele é um sociólogo bem importante, principalmente para entender os problemas existentes no Brasil, tanto nas desigualdades sociais já existentes e, especificamente, como irei tratar nesse vídeo, sobre a questão da desigualdade educacional. Embora o acesso à educação no Brasil nos últimos anos tenha sido ampliado, melhorado, inclusive, ainda há muitas disparidades em relação, principalmente, ao ensino que é oferecido na rede pública e, diferentemente, na rede particular. E por que isso acontece? Como que o ensino que é oferecido em uma rede pública é diferente da rede privada? E como que as desigualdades sociais existentes reforçam as desigualdades educacionais reforçam a desigualdade social? Então, neste vídeo, iremos compreender alguns conceitos postulados pelo Pierre Bourdieu, que é a questão da violência simbólica, do hábitos e do capital cultural. Como esses conceitos podem explicar a desigualdade educacional no Brasil e o que podemos fazer para que haja uma mudança nesse cenário. Então, vamos juntos refletir um pouco a questão desse tema e como que podemos agir para que tenhamos uma educação realmente transformadora. No Brasil, a desigualdade educacional ela é decorrente também da desigualdade social que há na estrutura da sociedade brasileira. As pessoas que frequentam escolas particulares, por exemplo, têm acesso a diversos recursos, como leituras, livros, viagens, participação em eventos culturais de grande renome. Enquanto isso, as pessoas em populações periféricas não têm acesso ao meio cultural, que é supervalorizado. Também não têm acesso, por exemplo, a um apoio pedagógico, infraestrutura escolar de qualidade. As desigualdades existentes no sistema educacional brasileiro implica também no futuro desses jovens que ingressarão no mercado de trabalho e podem ter a sua ascensão social e econômica cerceada devido à falta de oportunidades, à falta de acesso à cultura, à falta de, por exemplo, ter uma profissão que seja um pouco mais remunerada. Pierre Bourdieu nos oferece algumas ferramentas que nos ajudam a compreender esse fenômeno. Ao invés de reduzir as desigualdades, muitas vezes a escola ela tem reforçado as desigualdades sociais. Alguns conceitos postulados pelo Pierre Bourdieu, que é a questão do capital cultural, que são os recursos simbólicos valorizados pela escola e pela sociedade, que são aqueles que originalmente pertencem à classe social mais dominante, os hábitos, que são as disposições ou as crenças internalizadas que moldam o comportamento das pessoas, e a violência simbólica, que é a imposição de valores de uma cultura dominante, como se fosse um valor universal, como se todos devessem seguir aquele mesmo parâmetro. Levando para a prática, o conceito de capital cultural pode ser entendido da seguinte maneira. Os alunos de escolas privadas, geralmente pertencentes à classe média ou classe alta, eles já vão para a escola detendo esse capital cultural, como habilidades linguísticas mais privilegiadas, por exemplo, acesso a outros idiomas, a viagem, conhecimento de mundo. Em contrapartida, os alunos de escola pública, quando vão à escola, eles chegam à escola ou ao ambiente escolar com uma realidade totalmente diferente. Então, eles enfrentam muita dificuldade para conseguir alcançar as outras pessoas que já detêm essas habilidades, esse capital cultural. Além disso, o hábitos molda as aspirações dessas pessoas, chegando muitas vezes a alguns alunos, a maioria, principalmente de escolas mais afastadas, mais de periferia, a acreditar que eles nunca conseguiriam uma ascensão social, que não conseguirão, por exemplo, ter acesso ao ensino superior, e isso limita os sonhos e as ambições, aspirações desses jovens que estão lá nas escolas públicas. Por fim, a violência simbólica é aquela caracterizada por impor valores de uma classe dominante, e a gente sabe que a escola ela prioriza valores específicos, valores culturais advindos da cultura europeia, por exemplo, ou advindos até de uma cultura brasileira, mas uma cultura mais elitizada, desvalorizando a cultura popular. Por exemplo, uma escola que tem uma comunidade ali de artistas de rua ou de artistas que fazem grafite, isso não é levado para a escola, isso não é valorizado, enquanto outros tipos de artes são valorizadas em detrimento das que já existem ali na comunidade. Para mudar esse cenário, exigem algumas ações concretas, como, por exemplo, oferecer um ensino de maior qualidade, haver a existência de políticas públicas para investimento em infraestrutura, em
Construção, por exemplo, de laboratórios de informática mais atualizados e modernos, bibliotecas, que algumas escolas não têm bibliotecas com um acervo diversificado de livros, o próprio incentivo à leitura também, que muitas vezes não há incentivo à leitura, e isso também pode garantir que essas pessoas tenham acesso ao capital cultural. E a gente sabe também que esse acesso não é tido somente na escola. Como eu citei o exemplo anterior de crianças, por exemplo, da escola privada que já vão com um conhecimento, esse conhecimento, esse capital cultural também é advindo do meio familiar. Então, pais e mães, por exemplo, que já têm um ensino superior e quando a criança vai para a escola, ela já vai com algum conhecimento, enquanto crianças que são filhas de pais analfabetos, elas vão ter maior dificuldade porque elas não têm aquela cultura ali no convívio familiar. Então, algumas ações que podem mudar essas concepções sociais é justamente isso. É incentivar os jovens a ingressar no ensino superior ou acreditar nos seus sonhos, talvez seja ali um empreendimento, reformular currículos valorizando a diversidade, não só, temos um exemplo também na linguística, né, da sociolinguística, que não só valorizar as variedades de prestígio, mas também respeitar as variedades linguísticas. Por fim, a desigualdade educacional vai muito além da infraestrutura, ela está também relacionada a como a sociedade legitima e valoriza os diferentes saberes. O capital cultural, o hábitos, a violência simbólica são ferramentas que ajudam a gente a entender e como que a gente pode proceder para transformar essa realidade. A educação, ela tem o potencial de mudar vidas, mas para isso precisamos construir um sistema mais justo, inclusive que valorize diferentes formas de saber, de culturas e respeite as diferenças.